Fala galera, canal do Marcos Gil chegando na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e meus amigos, que rodada nós tivemos nessa quarta e quinta-feira. Então já vem chegando junto com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, mande o link desse vídeo para os seus amigos, no grupo do trabalho do WhatsApp, compartilha nas redes sociais para todo mundo, para ajudar o canal do Marcos Gil a crescer cada vez mais, beleza? Nesse vídeo eu não vou falar profundamente sobre todos os jogos da rodada, dia a dia corrido, obrigações de trabalho, então não foi possível assistir todos os 10 jogos com a devida atenção, com a devida profundidade, mas eu separei aqui 3 jogos para a gente analisar com um pouco mais de atenção, além, claro, da gente fazer um apanhado geral das outras partidas que abriram essa edição 2026 do Brasileirão, beleza? Então eu já vou colocando aqui na tela para vocês os resultados dessa primeira rodada, o campeonato que iniciou na quarta-feira com um empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras por 2-2, esse que vai ser um dos jogos que a gente vai falar um pouco mais à frente aqui. O Inter iniciou o campeonato perdendo para o Atlético Paranaense em casa no Beira-Rio, resultado que também se repetiu no Couto Pereira. Curitiba iniciou essa volta à Série A com uma derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino diante do seu torcedor. E quem fez valer, o primeiro time que fez valer o mando de campo nesse Brasileirão foi o Vitória, que derrotou o Remo por 2-0 no Barradão. Fluminense também superou o Grêmio diante da sua torcida por 2-1. O Corinthians, que não jogou em Itaquera, jogou na Vila Belmiro, mas também perdeu na sua partida como mandante para o Bahia por 2-1. A Chape, conseguindo um belo resultado nessa volta para a Série A, derrotou o Santos por 4-2, numa partida com muitas indas e vindas. Chape saiu na frente, o Santos virou, a Chape revirou na reta final e a equipe de Santa Catarina começando muito bem aí o seu retorno à primeira divisão. No Morumbi, o São Paulo venceu o Flamengo de virada, esse que vai ser o segundo jogo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas 2-1 para o tricolor paulista, fechando a noite de quarta-feira. Na quinta, noite de ontem, o Mirassol derrotou o Vasco por 2-1, mais um início forte de campeonato brasileiro da equipe do interior de São Paulo, e o Botafogo, que foi o grande destaque da rodada, goleou o Cruzeiro por 4-0. Esse vai ser o último jogo que a gente vai analisar com mais profundidade um pouquinho à frente. Eu vou deixar os resultados aqui na tela para que vocês possam ir olhando com mais calma ao longo do vídeo. Bem, essa primeira rodada teve muitos jogos bastante disputados, com bastante laicar. 5 dos 10 jogos que tivemos até aqui tiveram viradas no placar, e alguns deles mais de uma virada. Inclusive, como já mencionei, o jogo entre Chapecoense e Santos. Alguns resultados inesperados, podemos classificar assim, como talvez a goleada do Botafogo para cima do Cruzeiro, a vitória da Chapecoense para cima do Santos. Era um resultado que eu pessoalmente não esperava, e é uma primeira rodada que já dá o tom do que costuma ser o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, sim, que tem algumas tendências, a gente debateu elas no vídeo da tier list, mas que sempre reserva algumas surpresas. O Brasileirão é conhecido por ser um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Muitos resultados imprevisíveis acontecem ao longo das 38 rodadas, e é isso que torna o Brasileirão tão divertido e tão emocionante. Nem sempre a lógica vai prevalecer, e acho que o Brasileirão traz esse imponderável mais do que qualquer outra liga nacional do mundo. Então, como eu falei no vídeo da tier list, temos algumas tendências entrando nesse Campeonato Brasileiro, mas não quer dizer que isso está escrito em pedra. Podemos ter times que a gente espera que façam um bom campeonato,
tropeçando em adversários que a gente não esperava, assim como equipes que a gente também não tinha grandes expectativas, conseguindo resultados surpreendentes, como a gente já viu nessa primeira rodada. Então, passando aqui para o primeiro jogo que a gente vai falar com um pouco mais de atenção, é o Atlético e Palmeiras, jogo que abriu o Campeonato Brasileiro na quarta-feira. 2-2, gols de Flaco Lopes e Vitor Roque pelo Palmeiras e Vitor Hugo e um gol contra do Kelvin para o Atlético Mineiro. Foi um jogo de muito laicar, nenhum dos dois times conseguiu ter o controle do jogo por um período muito tempo. Eles se revezaram em pequenos momentos de superioridade ao longo da partida. O Everson, por exemplo, teve um momento ali no segundo tempo que foi muito importante para manter o Atlético Mineiro na partida. Mas a bem da verdade é que foi um jogo com muitos erros do Palmeiras. O time alviverde segue com aquela crônica dificuldade de criar e impor a sua superioridade técnica diante de elencos que, de uma forma geral, são mais limitados do que o que tem à disposição o técnico Abel Ferreira. E quando cria, muitas vezes o Palmeiras tem dificuldade de ser uma equipe efetiva e acaba dependendo muito dos lampejos dos jogadores de ataque. E foi exatamente assim que o Palmeiras conseguiu abrir o placar com o gol do Flaco Lopes, mas a bem da verdade é que o Palmeiras nunca teve o controle completo da partida. Sempre ficou aquela sensação de que o Atlético Mineiro podia voltar a qualquer momento, e foi o que aconteceu no final do primeiro tempo, na jogada pelo lado direito, que a bola acabou sobrando para o Vitor Hugo, que mandou a bola por baixo das pernas do Carlos Miguel e empatou. O Atlético Mineiro, que demonstrou a competitividade que já havia demonstrado anteriormente no clássico contra o Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, na vitória por 2-1, e conseguiu demonstrar novamente nesse primeiro jogo de Campeonato Brasileiro. Assim como o Palmeiras também não foi uma equipe que conseguiu criar tanto volume de jogo assim, também não conseguiu ter um momento tão dominante na partida, mas conseguiu encontrar espaços na defesa do Palmeiras, principalmente pelos lados. Foi exatamente assim que saíram os 2 gols da equipe atleticana, 2 jogadas pelo lado direito do ataque, em 2 cruzamentos. O primeiro, como já mencionei, concluído pelo Vitor Hugo, depois de um bate-rebate na área, e o segundo, o lateral direito do Palmeiras, o Kelvin, acabou tentando cortar o cruzamento e acabou mandando para o fundo do gol do Carlos Miguel. Esse lance, assim como alguns outros ao longo da partida, demonstrando a dificuldade que a defesa do Palmeiras vem passando, né? Esse setor defensivo que já foi o grande pilar do trabalho do Abel Ferreira, parecia, como o hino mesmo do Palmeiras diz, a defesa que ninguém passa. Hoje em dia já não é mais tão assim. O Gustavo Gomes continua sendo o grande pilar dessa defesa, mas parece que ninguém se encontra ao seu lado. O Murilo teve mais uma oportunidade nessa quarta-feira e não foi bem. Então, o setor que foi o grande alicerce do trabalho do Abel Ferreira por tanto tempo, hoje vem encontrando bastante dificuldade. Bem verdade que não só de hoje, a temporada passada também foi muito problemática, com ninguém conseguindo se acertar ao lado do Gustavo Gomes, e a equipe do Palmeiras vem sentindo isso. Nesse momento que não consegue ter na sua defesa o grande pilar de sustentação da equipe, o técnico Abel Ferreira vem encontrando dificuldades de sustentar esse jogo de alguma outra forma, com seu meio-campo, com seu ataque, e o Palmeiras vem tendo esses altos e baixos e até agora não conseguiu engrenar uma sequência de boas performances na temporada 2026. Foi um jogo animado, foi um jogo divertido. O Atlético deu alguns bons sinais para o seu torcedor,
mas ainda é um trabalho que precisa mostrar mais, precisa evoluir nas mãos do Sampaoli, e o Palmeiras continua demonstrando as mesmas deficiências desde a temporada passada, então continua o alerta amarelo ligado no Palestra Itália. Passando para o jogo que fechou a noite de quarta-feira, São Paulo e Flamengo se enfrentaram no Morumbi, vitória do tricolor paulista por 2-1 de virada, com gols de Plata abrindo o placar pro Flamengo e Luciano e Danielzinho virando a partida para o São Paulo. O Flamengo, que começou bem a partida, no primeiro tempo conseguiu colocar em prática a ideia de jogo do Felipe, foi um time que teve o controle da bola, nas vezes que perdia conseguia recuperar rapidamente, mas que quando tinha que trabalhar essa bola, encontrou muitas dificuldades de superar a defesa do São Paulo. O Cebolinha começou muito bem o jogo ali pelo lado direito, conseguiu encaixar boas jogadas, achar alguns espaços no mano a mano, mas assim que o São Paulo conseguiu ajustar ali a dobra para cima do ponta do Flamengo e acabou forçando o rubro-negro a jogar mais centralizado, o time tricolor conseguiu neutralizar as jogadas do Flamengo, que não conseguiu traduzir a superioridade que teve ao longo do primeiro tempo em vantagem no placar, e o intervalo chegou com 0-0. No segundo tempo não demorou muito para que esse placar mudasse. Logo aos 8 minutos o Plata fez o gol do Flamengo, numa jogada que, a bem da verdade, foi um lampejo do Pedro, que recebeu um cruzamento vindo da esquerda do Alexandro e, num brilhante passe de peito, deixou o Plata na cara do goleiro Rafael, que só teve o trabalho de dar um toquinho para deslocá-lo e abrir o placar para o Flamengo. Mas foi aí que o São Paulo cresceu na partida. Ao invés de sentir o gol, o São Paulo conseguiu ter um bom controle emocional, conseguiu ameaçar o Flamengo nas saídas muito em velocidade e chegou ao gol de empate aos 15 minutos, numa cabeçada do Luciano, que subiu no meio de 3 defensores do Flamengo, no meio do Léo Pereira, do Pulgar e do Alexandro. Nenhum deles conseguiu achar o camisa 10 do tricolor, que cabeceou no canto do goleiro Rossi, que não chegou na bola e acabou vendo o São Paulo empatar a partida. E não demorou tanto assim para que viesse a virada, agora pelo lado direito do ataque, numa nova jogada de cruzamento. O Pulgar tentou fazer um corte, foi um péssimo corte, e a bola sobrou no pé do Danielzinho, que também só deslocou o Rossi para virar o jogo para o São Paulo. Lance, inclusive, muito parecido com o gol do John Kennedy no Fla-Flu, em que o erro daquela vez foi do Emerson Royal, mas foi uma jogada muito semelhante. A gente vendo a defesa do Flamengo também cometendo muitos erros nesse início de temporada. E é bem na verdade que depois do segundo gol do São Paulo, a partida acabou. Porque o time paulista soube controlar muito bem o ritmo do jogo dali em diante. Não deixou o Flamengo ser tão ameaçador assim, mesmo com a entrada do Jorginho, entrada do Arrascaeta. Pouco depois entrou também Bruno Henrique e Samuel Lino, e ainda assim o Flamengo não conseguiu criar tantas oportunidades para empatar o jogo. A chance mais clara talvez tenha sido na última bola da partida, quando sobrou ali para o Arrascaeta, ele finalizou, reclamou de um toque que houve esse toque, é inegável que houve um toque do defensor do São Paulo, mas que, na minha opinião, não é um lance que interferiu tanto assim na ação do Arrascaeta. Ali ele conseguiu fazer o movimento do chute, mesmo com aquela resvalada do zagueiro do São Paulo. É inegável que, se não tivesse havido aquele contato, talvez o chute tivesse sido um pouco melhor,
mas a bem da verdade é que o Arrascaeta não foi deslocado da jogada, ele não deixou de finalizar porque ele teve aquele toque, então, na minha opinião, não foi pênalti pro Flamengo, e a bem da verdade é que a vitória do São Paulo foi muito merecida, porque foi uma equipe que não demorou muito para perceber por onde o Flamengo estava encontrando espaço no início da partida, neutralizou, fez o ajuste necessário para conter os avanços do Everton Cebolinha e que dali em diante não foi tão ameaçado assim e soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve no ataque. Então foi uma vitória muito merecida e muito necessária para o tricolor paulista, que a gente sabe que vive um momento muito complicado, tanto dentro quanto fora de campo, e começar o Campeonato Brasileiro com uma vitória tão importante assim, sem dúvida nenhuma, pode melhorar os ânimos ali no Morumbi. E passando para a última partida dessa rodada, goleada do Botafogo para cima do Cruzeiro, goleada essa que foi construída toda no segundo tempo. A gente teve um primeiro tempo muito equilibrado, o Botafogo começou melhor o jogo, teve chances com o Montoro e com o Arthur Cabral, mas não conseguiu abrir o placar. Ali na metade do primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu crescer na partida, conseguiu igualar o nível de performance do Botafogo e teve chances também com o Caio Jorge, mas a partida foi para o intervalo ainda no 0-0 e esse placar não demorou muito para se modificar no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, depois de uma ótima jogada do Montoro, o Arthur Cabral fez o pivô pro Danilo, que bateu firme, abriu o placar pro Botafogo e dali para frente só deu alvinegro. Alguns minutos depois, se eu não me engano, aos 8 minutos do segundo tempo, o Gerson saiu lesionado. E a bem da verdade é que o time do Cruzeiro desmoronou sem o seu camisa 11, não conseguiu criar mais nada e o Botafogo foi totalmente senhor do segundo tempo, controlou a partida e a partir dos 30 minutos, quando o Anselmi colocou Matheus Martins e Arthur nas pontas, o Botafogo subiu ali uma marcha e sufocou o Cruzeiro e conseguiu chegar a mais 3 gols com os próprios Matheus Martins e Arthur e mais um gol do Danilo para dar tons de goleada aí para cima do Cruzeiro nessa primeira rodada. Um resultado que, assim como para o São Paulo, é muito importante para tentar acalmar um pouco os ânimos em General Severiano. A gente comentou num dos últimos vídeos sobre a crise vivida pelo Botafogo. John Textor esteve presente no Newton Santos, foi ao campo ao término do jogo comemorar e cumprimentar os jogadores, mas a bem da verdade é que a torcida segue muito insatisfeita com o americano. Esse resultado certamente dá um alívio para o torcedor, pelo menos alivia um pouco dessa tensão no início do Campeonato Brasileiro, mostra que, apesar de tudo, o Botafogo tem sim bons jogadores, tem um bom time, é capaz de fazer uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro, e esse resultado para cima de um dos times que, para muita gente, é um dos favoritos, ou pelo menos um dos candidatos ao título, sem dúvida nenhuma, coloca o Botafogo como uma das equipes que pode sim, pelo menos, brigar ali por uma vaga direta na Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Bem, essa foi a primeira rodada do campeonato. Como já mencionei, alguns resultados inesperados, muitos jogos bastante movimentados, uma tendência que a gente já teve nessa primeira rodada é ver algumas equipes ainda longe do seu ápice físico. A gente tá ainda num momento muito precoce da temporada. O Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, começando em janeiro, então muitas das equipes ainda não estão no nível ideal, mas isso não é problema dos adversários. A gente viu algumas equipes como o Botafogo, como a Chape, por exemplo, que chegaram bem preparadas para encarar o tranco dessa primeira rodada tão cedo no Campeonato Brasileiro e tiveram as oportunidades e aproveitaram essas chances para ter um bom início de Brasileirão.
E agora a gente fica no aguardo da segunda rodada, que é só no meio da semana que vem. O fim de semana é reservado aos campeonatos estaduais e a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Claro que a gente também fará um vídeo sobre esse clássico que vai decidir o primeiro campeão da temporada 2026 do futebol brasileiro. E claro que ao longo dos dias nós vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, analisar sempre todas as rodadas do Brasileirão, muito provavelmente mais ou menos no formato que a gente está fazendo aqui agora, fazendo um apanhado geral da rodada e selecionando alguns jogos para a gente analisar com um pouco mais de profundidade. Para além disso, eu ainda pretendo gravar um vídeo falando sobre a chegada do Lucas Paquetá no Flamengo, ele que chegou nessa quinta-feira. Ainda não tive tempo de parar para fazer um vídeo com calma, mas vou tentar lançar ele ainda hoje. Se não conseguir nessa sexta-feira, no mais tardar, no sábado, vai sair um vídeo analisando a contratação do Flamengo. Beleza? É isso por hoje, galera. Reforço aqui o pedido, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o link com seus amigos, mande no grupo de Instagram e também me siga lá nas redes sociais. Estou deixando o arroba aqui em todas as redes. Eu sou o Marcos Gil, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Não deixe de me seguir por lá também. Valeu e até a próxima.